Olá, crianças queridas! Hoje eu quero contar uma história linda para vocês. É uma história da Bíblia, é uma história verdadeira. Eu estou aqui com a Mariana e com a Tinoca. Tudo bem com vocês duas? Sim. E com você, Mariana? Tudo. Muito bem. Então, olha só. Essa história é a história de Daniel. É uma história linda que eu amo, porque Daniel foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um homem obediente, mesmo estando longe do seu país. Vamos conhecer a história de Daniel? Então, vamos lá. Há muitos anos atrás, no Império da Babilônia, alguns jovens foram feitos escravos e vieram lá de Jerusalém. Esses jovens eram jovens bonitos, altos, muito bem apessoados, e eles se chamavam Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Entre esses jovens, um deles se destacava, era Daniel. E estes jovens iriam se preparar para servir o rei. Sim, eles iam ficar 3 anos comendo aquelas comidas do rei e se preparando, aprendendo a falar, se vestir para estar diante do rei. Porque era muito difícil quando as pessoas, para chegar diante do rei, era bem complicado. Tinha que estar todo certinho, bonito, arrumado, elegante. E eles ficavam 3 anos, Mariana, 3 anos se preparando para conversar com o rei. Esse aqui era o cozinheiro que tomava conta de todos os moços, porque não havia apenas os 4 moços da Babilônia, havia muitos outros moços de outros países também. Mas Daniel colocou no seu coração que ele não ia comer aquela comida do rei. Ele não queria se contaminar com aquela comida do rei. Então ele falou para o cozinheiro: Senhor cozinheiro, eu e os meus amigos queremos comer legumes e água. Nós não queremos comer a comida do rei. E ele disse assim: imagine se você ficar comendo legume e água e ficar fraquinho. E depois o rei, pode, mandar até me matar por causa disso, porque eu que tomo conta de vocês. Então, ele falou assim: faça uma experiência, por favor, senhor cozinheiro. Quando passaram 10 dias, eles estavam mais bonitos, mais corados, mais fortes do que todos os outros jovens. Então, o cozinheiro falou assim: de hoje em diante, todos serão alimentados dessa maneira, com legumes e água. Isso é um recadinho para quem não gosta de legumes, tá? É importante comer legumes e verduras, crianças. Muito bem. Passado um tempo, Daniel foi à presença do rei e ele tinha um costume, todos os dias ele orava 3 vezes ao dia, numa janela dos seus aposentos que davam para o lado de Jerusalém. Todos os dias ele fazia oração, de manhã, meio-dia e de tardezinha. E todo mundo sabia que Daniel fazia aquilo, porque ele não esquecia de orar. E o rei começou a ficar muito amigo de Daniel, porque ele percebeu que o Daniel era uma pessoa honesta. E o nome desse rei é Dario. E ele falou assim: Daniel é uma pessoa excelente. Eu vou colocar Daniel para tomar conta de uma grande parte do meu país. E colocou Daniel num cargo muito bom. Gente, para quê? Os outros que eram os outros presidentes ficaram com ciúme de Daniel. E armaram uma armadilha para o Daniel, coitado. Porque Daniel não fazia nada de errado. Então eles armaram uma emboscada. Eles falaram para o rei assim: Senhor rei, durante 30 dias, todas as pessoas desse reino só podem pedir as coisas para o Senhor, para mais ninguém. Não pode pedir para outra pessoa, nem pode pedir para Deus, para ninguém. E o rei, envolvido naquela situação, assinou. Você sabe que palavra de rei não volta atrás, né, Mariana? Não pode voltar, porque o rei assinou, colocou o anel de rei, acabou. Não pode voltar atrás. E então, mesmo assim, Daniel foi orar. Quando Daniel foi orar na sua janela, como todos os dias ele fazia, os homens falaram assim: lá, rei, ó, seu grande amigo Daniel desobedeceu o seu decreto. Ele está fazendo oração, sendo que nesses 30 dias só pode pedir as coisas para o Senhor. O rei ficou tão chateado, o rei ficou arrasado, porque Daniel era amigo dele. Mas sabe o que ia acontecer com Daniel?
ia ser jogado na cova dos leões. Uns leões enormes e famintos que estavam lá dentro de um buracão, que tinha uma cova assim, um buraco. Se jogasse a pessoa lá dentro, às vezes, Mariana, não chegava nem no fundo. Os leões já pegavam assim, já estraçalhavam as pessoas. Era uma morte muito ruim. E o rei ficou tão triste porque Daniel era amigo dele. Mas ele, como rei, não podia voltar atrás. Então, eles jogaram Daniel na cova dos leões. E agora, gente, o que será que aconteceu com Daniel? O que será que aconteceu? Daniel orou a Deus. E naquela noite, o rei não dormiu, o rei não comeu, o rei só ficou pensando no seu amigo Daniel. E quando chegou de manhãzinha que o sol nasceu, Mariana, o rei saiu correndo e foi lá na cova e falou assim: Daniel, será que o seu Deus vivo te libertou da boca dos leões? E o Daniel estava vivinho lá dentro. E ele falou assim: sim, meu rei, o meu Deus me libertou dos leões, ele fechou a boca dos leões e eu estou bem, não tenho nenhum arranhão. Oh, glória a Deus de Daniel, disse o rei. Mandou tirar Daniel imediatamente e falou assim: os seus inimigos serão jogados na cova dos leões. E jogaram aquelas pessoas más lá na cova dos leões, pois não nem esperou chegar lá embaixo, os leões já devoraram as pessoas. Porque Deus era com Daniel. E o rei disse assim: de hoje em diante, todas as pessoas do meu reino vão adorar ao Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo que ouve as orações. E esse mesmo Deus, que é o nosso Deus, gente, ele ouve as nossas orações. Tenham confiança, Deus vai ajudar. Ele livrou Daniel e ele pode livrar você também. Um grande beijo e fiquem com Deus.